Olá, querido amigo, familiares, pessoas queridas. Estamos iniciando mais uma semana e, como sempre temos feito, a cada início de semana temos compartilhado com vocês uma leitura bíblica e extraído da preciosa Palavra de Deus lições tão importantes e preciosas para as nossas vidas. E nessa manhã eu quero falar sobre o grande propósito de Deus. Certamente você já ouviu falar acerca do sacrifício de Jesus e talvez em alguns momentos tenha até se emocionado em comemorações da semana que é tida como Semana Santa, uma semana onde é relembrado o sacrifício de Jesus. E certamente todos nós também lembramos, no ano de 2004, foi lançado um filme muito conhecido mundialmente, A Paixão de Cristo. Um filme que relatou de maneira bem próxima aquilo que foi o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus. Na ocasião, muitas pessoas se comoveram, ficaram chocadas e emocionadas. Algumas chegaram a passar mal por ver cenas fortes e marcantes acerca do sofrimento e do sacrifício de Jesus. Mas a grande pergunta que devemos fazer acerca de tudo aquilo que sabemos, conhecemos acerca do sacrifício de Jesus é: qual é o propósito de Deus para tamanho sofrimento e para tamanho sacrifício? O propósito de Deus em permitir que o seu próprio filho sofresse tamanho castigo e terrível sacrifício é para que eu e você sejamos semelhantes a Deus através de Jesus. Quero compartilhar com você nessa devocional de hoje exatamente sobre isso, sobre esse grande propósito de Deus de nos tornarmos semelhantes a Jesus. A leitura bíblica para a nossa devocional de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e no versículo 13, onde o texto nos diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esse texto nos fala que dois homens que caminharam com Jesus durante o seu ministério, Pedro e João, após a morte de Jesus, eles continuaram pregando a mensagem ensinada por Jesus. E nesse momento mais específico, Pedro e João, eles estão pregando a um grande número de pessoas acerca da ressurreição de Jesus. O texto diz que a sua mensagem era tão convincente, tão persuasiva, que quase 5.000 pessoas foram convencidas da mensagem por esses dois homens pregadas, somente naquele momento. E o texto diz que enquanto pregavam essa mensagem, as autoridades políticas e religiosas chegam e prendem esses dois homens. Eles são levados para a prisão, passam a noite nessa prisão e no dia seguinte são interrogados acerca da mensagem que pregavam e acerca de outras coisas. E ao serem interrogados pelas autoridades da época, as autoridades ficaram admiradas e realmente perceberam na vida daqueles dois homens características muito semelhantes àquelas encontradas em Jesus. Então foi de modo admirável perceber o quanto aqueles dois homens, Pedro e João, eram parecidos com Jesus. Eles captaram na essência da vida de Jesus características também para suas vidas. Eles passaram a ter um procedimento, uma fala, um testemunho de vida que muito se assemelhava a Jesus, com quem conviveram alguns anos de suas vidas. Quando Deus criou o homem, a criação do homem,
O texto bíblico revela que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem fora criado com as características de Deus, com características semelhantes a de Deus. O homem era uma referência do próprio Deus. O homem refletia a própria imagem e a própria semelhança de Deus. Quando o homem peca na pessoa de Adão, o homem perde muito da sua imagem, da sua semelhança de Deus. Embora não tenha perdido tudo, o homem perde em muito a sua imagem e a sua semelhança de Deus. E quando Deus envia Jesus para estar entre nós, e quando Jesus vai cumprir ali de maneira plena a sua missão, que é entregar-se na cruz em forma de sacrifício por nós, naquele momento o objetivo de Deus era que em Jesus pudéssemos novamente ter a imagem e a semelhança de Jesus. Não de uma maneira plena, porque isso não é possível ainda nessa vida. Somente na eternidade seremos semelhantes a Deus. Mas o propósito de Jesus é que pudéssemos, em nós, sermos resgatados no que diz respeito à imagem e à semelhança de Deus. Então todo o sacrifício, toda a entrega que Jesus fez por nós é com esse propósito de que nós tenhamos características de Jesus, assim como Pedro e João foram de maneira admirada, visto como pessoas muito semelhantes a Jesus de Nazaré, com quem eles conviveram boa parte das suas vidas. Então, o texto bíblico, a mensagem bíblica, a centralidade bíblica em Jesus, ela nos aponta que Jesus veio até nós, Jesus foi para o sacrifício para que fosse encontradas em nós características de Jesus para que pudéssemos nos assemelharmos a Jesus. Jesus ele veio como exemplo, como modelo, e quando ele morre em seu sacrifício, ele deixa então esse legado e esse propósito de que a partir dele nós também pudéssemos sermos semelhantes a ele. E como sermos semelhantes a Jesus? Primeiramente, nos assemelhamos a Jesus quando nós vivemos uma vida de humildade. O texto sagrado vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou e assumiu a forma de servo. Isso está lá em Filipenses, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Jesus era alguém cheio de glória, ele era o próprio Deus, mas o texto bíblico diz que ele se esvazia de si mesmo e ele assume uma forma de servo. Nós vivemos em um mundo em que nós queremos ser muita coisa, que nós desejamos aparentar sermos muitas coisas, nós queremos nos inflar, queremos ser muito cheios de nós mesmos, cheios de razões, cheios de muitas coisas. Mas a exemplo de Jesus nós devemos nos esvaziarmos de nós e vivermos uma vida de humildade. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Ele se esvazia de tudo que ele tinha. Ele se esvazia de toda a sua glória e ele se torna um servo que veio para servir, para usar a sua vida em benefício do outro e uma vida usada para se entregar em prol do outro. Então, num mundo onde as pessoas querem estar em evidência, querem estar sendo reconhecidas, aplaudidas, admiradas, sermos como Jesus é percorrermos um caminho oposto, é nos humilharmos, nos esvaziarmos de nós mesmos e vivermos uma vida de humildade. Sermos como Jesus também é sermos semelhantes a Ele na sua prontidão em servir.
Nós vivemos numa sociedade onde nós gostamos muito de sermos servidos, de que as coisas e as pessoas estejam à nossa disposição. Mas Jesus, ele foi alguém sempre pronto a servir. Ele servia enquanto ensinava as palavras de Deus. Ele servia quando abençoava a vida das pessoas, em alguns momentos trazendo cura, realizando milagres, trazendo palavras de transformação na vida de tantas pessoas. A vida de Jesus por inteiro foi uma vida de serviço ao outro. Jesus nunca viveu para si. Jesus nunca reservou tempo para si. Mas ele sempre esteve voltado para servir o outro. E isso é tão interessante que lá na última noite de vida, na noite da traição, o texto bíblico diz que Jesus se reúne com os seus discípulos e antes daquela refeição ou da última refeição juntos, Jesus ele pega uma bacia com água, uma toalha e Jesus se põe a lavar os pés dos seus discípulos um a um, deixando ali o exemplo de como nós também deveríamos ter a disponibilidade de servirmos uns aos outros. Servir uns aos outros, nos colocarmos em prontidão para servir, é também uma forma de nos assemelharmos a Jesus, e é isso que Jesus deseja encontrar em cada um de nós. Jesus também deseja que nos assemelhemos a Ele no amor. O texto sagrado vai dizer lá em Efésios capítulo 5, verso 2, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus ele foi a maior expressão de amor e Jesus também deseja encontrar em cada um de nós expressões de amor na vida uns dos outros. É interessante que o amor de Jesus por nós é algo tão intenso e tão maravilhoso, que mesmo no momento mais difícil da sua vida, quando estava sendo crucificado, Jesus ora. E a oração que ele faz a Deus é o seguinte: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A oração de Jesus demonstra o quanto ele amava até mesmo aqueles que se proporam a feri-lo e a crucificá-lo na cruz do Calvário. Nós devemos também nos assemelharmos a Jesus no que diz respeito ao amor uns para com os outros. Devemos nos assemelharmos a Jesus no nosso altruísmo, no nosso desprendimento, ou seja, nos superarmos na nossa tendência egoísta e vivemos uma vida de renúncia. Nós vemos um mundo onde as pessoas são muito cheias de si, egoístas, e Jesus ele diz que nós devemos renunciar a todo o nosso egoísmo, a toda a nossa tendência de querermos ser muita coisa e sermos altruístas, nos esvaziarmos de todo egoísmo e de todo o eu, e vivermos uma vida de humildade, uma vida onde nós estamos dispostos a abrirmos mão de coisas nossas para assim testemunharmos acerca de Jesus. E devemos também nos assemelharmos a Jesus na sua missão. Jesus, quando ele ora ali no Evangelho de João, lá no capítulo 17, ele ora a Deus dizendo o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus ali estava pedindo a Deus que nós fôssemos testemunhas vivas da sua mensagem e da sua própria vida entre os homens. Ele diz que nos envia ao mundo para que o mundo possa conhecê-lo também através das nossas vidas. O desejo de Deus é que cada um de nós possamos vivermos uma vida semelhantes à vida do próprio Jesus. Foi com esse propósito, foi com essa missão, foi com esse desejo e com essa expectativa que Jesus veio até nós, se humilhou, sofreu todo o sacrifício para que nós pudéssemos sermos semelhantes a Ele no nosso testemunho de vida.
em um mundo tão carente de amor, onde a expressão de tanto ódio, de tanta violência, de tanta injustiça, no mundo onde a expressão da falta de amor é tão grande, Jesus ele nos convida a sermos semelhantes a Ele no que diz respeito ao amor. O amor é algo que falta entre os homens. Essa falta de amor que promove guerra, que promove injustiças, essa falta de amor que nos leva a desprezar as necessidades dos outros. Diante dessa ausência e dessa falta de amor, que nós somos convidados a vivermos uma vida semelhante à vida de Jesus, que é a própria essência do amor. Em um mundo de tanto egoísmo, injustiça, soberba e desigualdade, nós somos convidados a vivermos uma vida semelhantes a Jesus. Eu e você somos desafiados a testemunharmos sobre alguém que nos mostrou um estilo de vida tão diferente e tão desafiador. É um grande desafio nos apropriarmos de um estilo de vida que seja semelhante ao exemplo de Jesus. Nós criamos os nossos próprios exemplos, nós criamos a nossa própria maneira de viver, nós estabelecemos a melhor forma de viver, mas nos esquecemos que o próprio Deus, Ele estabelece a partir de Jesus um estilo de vida onde cada um de nós devemos nos apropriarmos e dessa forma nos assemelharmos a Jesus. Da mesma forma que Pedro e João foram reconhecidos pelas autoridades religiosas por serem muito parecidos e semelhantes a Jesus, essa é a vontade de Deus hoje, que a nossa vida entre os homens tragam características marcantes que nos levam a sermos semelhantes e muito parecidos com Jesus. Que durante essa semana e que durante a nossa caminhada de vida, nós possamos refletirmos sobre esse propósito de Deus para as nossas vidas. Que a nossa vida entre os homens, que a nossa vida por onde passarmos ou nos lugares que estivermos, ou com quem estivermos, que em todo tempo a nossa vida seja um testemunho vivo acerca da pessoa de Jesus e que a nossa vida traga marcantes características e expressões do amor, da compaixão, da humildade e de tudo aquilo que fez parte da vida de Jesus. Quero registrar aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês. Quero desejar que Deus abençoe muito a sua semana e que tudo vá bem com você e também com a sua família. Quero agradecer de maneira carinhosa a você que tem nos acompanhado todas as semanas com os nossos vídeos. Quero agradecer a você que tem ajudado a compartilhar as mensagens postadas no nosso canal. E quero continuar pedindo a você que você faça isso. Se essa mensagem abençoa a sua vida, abençoe a vida também de outras pessoas compartilhando esse vídeo. E se porventura você que está assistindo esse vídeo ainda não é um inscrito no nosso canal, quero convidar a você também a se inscrever. Basta clicar aqui abaixo do vídeo, no inscreva-se, e automaticamente você se tornará um inscrito no nosso canal. Que Deus te abençoe muito, que a boa mão do Senhor seja sobre cada um de vocês. E se o nosso bom Deus nos permitir, na próxima semana voltaremos a nos encontrarmos para que juntos, mais uma vez, possamos meditarmos na sua preciosa palavra e nessa palavra extrairmos preciosas lições para a nossa vida e também para o nosso coração. Fique com Deus e que Deus te abençoe.